A gente vai primeiro observar, a gente divide didaticamente o exame ortopédico em inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação, análise dos movimentos, análise muscular e avaliação neurológica. Para ficar dinâmico, para ficar fácil, eu acho que para vocês terem uma ideia de como você vai avaliar uma função, como uma deficiência, alguma coisa desse tipo, é importante estudar o arco de movimento, o exame neurológico, o exame muscular, tá? Isso aí é tripé, amplitude de movimento e deformidades, exame neurológico, tá? E o exame muscular. Então, na inspeção estática, né, se tratando de... Na inspeção estática, se tratando de coluna, o que a gente vai observar? A gente vai observar o alinhamento. Então, a primeira coisa, a paciente vai estar relaxado e ortostatismo na posição de pé. Nós vamos observar a linha dos ombros para ver se tem algum tipo de caimento, né? Isso aí já é um dado importante. Vamos observar a postura. Eu vou fazer esse exame hoje, mas apesar de ser um todo, né, mais ligado à coluna vertebral. Vou te pedir para ficar de lado, por favor. Aqui é muito importante, porque a gente vai notar aqui no plano sagital a harmonia da coluna vertebral. No caso aqui, nós estamos vendo o quê? A lordose fisiológica na região cervical, a cifose torácica e a lordose lombar. Isso dá uma suavidade na coluna, né? Qualquer deformidade, seja retificação ou protusão da lordose cervical, aumento da cifose torácica ou retificação da lordose lombar ou aumento da lordose lombar, vão significar alterações. Vamos começar então fazendo a inspeção estática, continuando, vamos observar a pele, ver a presença de qualquer tipo de mancha, né? Às vezes no dorso, a região torácica é muito comum, uma região que ela reflete patologias sistêmicas, por exemplo, a neurofibromatose, comum a presença de manchas café com leite e deformidades torácicas associadas. Vamos observar a presença, se existe ou não, hipotrofias, hipertrofias, cicatrizes, tudo isso é importante. Na parte anterior, importante notar na parte anterior aqui, isso aqui depois pode ser feito de uma forma sentada, pode ser feito da forma em pé. Harmonia, presença aqui do músculo peitoral, existem pacientes que possuem, né, pessoas que possuem uma genesia do músculo peitoral, certo? Então vamos partir agora para o exame específico de cada segmento da coluna. Bom, coluna cervical, que ela vai do occipito até T1, nós temos 7 vértebras cervicais e 8 raízes nervosas. Então, eu não gosto desse sistema de decorar, né? Vamos decorar aqui quantos graus tem cada movimento. Não, o que a gente vai fazer? A gente vai ter uma ideia clara de como é esse movimento. Então, a coluna interessante, a cervical, porque ela é a coluna de mais mobilidade. Por quê? A gente tem que a gente olha para os locais, a gente busca com a visão os locais. Então, é uma coluna de mais mobilidade, né? Então, as rotações é o segmento da coluna onde a rotação é maior e é o segmento da coluna onde a flexo-extensão também é maior. Todos os movimentos são mais pronunciados na coluna cervical. E esses movimentos devem ser analisados. Lembrando que 50% da rotação da coluna é feita entre o occipito e a primeira vértebra cervical, os outros 50% pelas outras vértebras, e 50% da flexão e extensão é feito entre... desculpa, eu falei errado. 50% das rotações é feita entre C1 e C2,
e 50% as outras vértebras. E 50% do movimento de flexo-extensão entre occipito C1 e o restante desse movimento pelas outras vértebras. Com isso a gente entende um pouquinho por que uma artrodese, que você sabe o que é uma cirurgia de fusão cervical, ela não reflete muito na função, né? Porque em termos de mobilidade, porque você não está você não faz artrodese nesses segmentos da coluna, você faz em segmentos mais baixos que não vão influenciar tanto na mobilidade. Então, avaliando a mobilidade da coluna cervical, sempre lembrar uma coisa é a amplitude de movimento passiva, outra coisa é ativa. A gente tem que analisar das duas formas, porque isso nos dá elementos diferentes para julgar. Então, vou pedir aqui para o nosso colega aqui que encoste o queixo o mais baixo que ele conseguir. Então, a gente está vendo aqui que no movimento normal de flexão da coluna, o queixo encosta, praticamente ele chega até a região torácica, sem problema nenhum. Né? Agora, vou fazer o movimento de extensão. Na extensão, ele consegue olhar para o teto. Né? A extensão sem patologia, o paciente consegue olhar para o teto. Olha para frente agora, por favor. Inclinação lateral, aproximadamente 45 graus, com plano, não tem muito segredo. Inclinação lateral do outro lado, aproximadamente 45 graus. Olha para frente. Vou pedir para ele fazer agora a rotação. A rotação é muito simples, ele tem que ficar firme aqui. Mantém a rotação, mantém até aqui. Olha que o queixo está alinhado ao ombro. Então, um exame de coluna cervical completamente sem alterações. Olha para frente, por favor. A palpação das estruturas anteriores, né, ela é melhor realizada em decúbito dorsal. Agora, a palpação das estruturas posteriores, ela pode ser feita sem problema aqui na paciente sentado. Então, aqui eu vou palpar. O mais proeminente aqui, quando a gente palpa, a gente sabe que é C7. Aqui eu estou em C7, que é a vértebra mais proeminente. Tá? E os outros processos espinhosos também podem ser palpados. Né? Mais difícil, quanto mais superior, mais profundo, mais difícil a palpação. A mais proeminente é a C7, que está aqui nessa região. Palpar músculo trapézio, como está o trofíbulo do trapézio, se ele está tenso, se ele não está. É uma série frequente de pontos dolorosos, pacientes com dor miofascial. Né? Vou avaliar, vamos aproveitar que está aqui, já vou palpar os romboides. É uma região, são os músculos que vão desde a escápula até a coluna vertebral. Né? A espinha da escápula é importante ser palpada. Aqui está a espinha da escápula, ela equivale mais ou menos ao nível de T3. Tá? Ela começa, o início dela é C7 mais ou menos, e ela vai até o fim da escápula, vai aproximadamente entre T7 e T8. E aqui nesse ponto a gente consegue palpar a espinha da escápula. O músculo romboide ele ocupa essa faixa. E ele, ó, é uma forma mais fácil de palpar esse músculo também é essa aqui. Ó. Então, você palpa aqui os romboides, paciente geralmente com tender points ou trigger points, eles vão sentir muita dor nessa região aqui. Né? A dor pode ser localizada, a dor pode ser irradiada. Voltando aqui agora, lembrando o seguinte, lesões em C1, vértebra de C1, C2, C3, C4, são lesões mais graves, né? Muitas vezes o paciente, devido ao comprometimento respiratório, o paciente não vai sobreviver, né? Agora, as doenças degenerativas, as doenças discais, elas começam a ser mais frequentes a partir de 4, C5, por aí. São as vértebras mais distais. Então agora a gente vai fazer o exame neurológico desse tipo de raiz. Né? Então, C1 não tem nenhum tipo de alteração, não tem significado. Lembrando uma coisa que eu tinha esquecido, é importante. Entre o occipito e C1,
vai emergir a raiz de C1. E assim sucessivamente. Entre C1 e C2, raiz de C2. Então, na coluna cervical, as raízes nervosas, elas emergem acima da vértebra. Como nós temos 8 vértebras cervicais, 12 torácicas e 5 lombares, a partir de T1, as raízes vão emergir abaixo da vértebra. Isso é muito importante. Então, C1, como eu falei, não tem correspondente sensitivo. C2, a parte posterior aqui do crânio. C3, aqui nessa parte supraclavicular. C4, aqui na parte superior dos ombros. Agora a gente vai fazer o exame neurológico. Bom, para o exame neurológico é interessante usar o martelinho aqui de exame, né? Porque a gente faz a parte de reflexo e a parte sensitiva. Então vamos tentar ser prático, vamos fazer a avaliação de C5 a T1. Vem agora anterior, por favor. Então assim, C5, sensibilidade, é muito fácil, vamos ser dinâmicos, porque na hora que vocês forem fazer o exame, vocês têm que ser dinâmicos. C5, sensibilidade de C5 está aqui, face lateral do braço, sempre comparando um lado com o outro, isso aqui tem que ser simétrico, certo? O músculo deltoide eleva o braço, eleva com força. Tá? O músculo deltoide ele é responsável, tá bom? Ele é responsável por C5, bem como o músculo bíceps, sempre comparando os dois lados. Força para fechar. Ok? Então aqui é o teste, a gente está testando C5. Eu acho aqui. Reflexo de C5. Nós vamos testar o reflexo do bíceps. Como é que é mais fácil fazer isso? O paciente relaxa a mão aqui em cima do seu braço, você palpa o tendão do bíceps aqui, onde ele deixa de ser muscular e vira tendão, e você não vai bater aqui direto, você vai bater no seu dedo. Certo? Uhum. Da mesma forma, do outro lado. Reflexo ok, simétrico, positivo. Agora, C6, face lateral do braço, polegar, segundo dedo. Face lateral do braço, polegar e segundo dedo. Sensitivo, C6. Reflexo. Estilo radial. Você pode bater diretamente, eu gosto de bater em cima do dedo, porque eu acho que é melhor. Você vê aqui, está ok, tem uma simetria nos reflexos. Motor de C6. Agora motor de C6, nós vamos fazer a extensão do punho. Faz isso aqui. Ok? Extensão do punho. Estou testando o motor de C6. C7. Peraí.